Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo nesta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. Então já vai deixando seu like, se você é novo, ativa o sino. Vamos aqui para mais um corte do programa da Sport TV Seleção aí com Rizek, Felipe Melo e companhia. Olá, boa tarde, bem-vindo à Seleção Sport TV desta quinta-feira com Roger Flores, Felipe Melo, Pedro Coutinho e o nosso termômetro. Hoje, assim, ó, a gente vai colocar bem no meio, ó, quartas. Se a equipe acha, se os debatedores vão opinando, pô, a vantagem do Flamengo é gigante. Quer ver, ó, fazer um teste aqui ao vivo, ó. Bota pra lá, o Flamengo tá com 90% agora da vaga na mão. Aí, o nosso termômetro vai caminhar ao máximo, quase máximo, né? Pro Flamengo. Aí de repente o Pedro pode dizer, não, cara, essa derrota foi boa pro Inter, porque ele vai jogar em casa. Eu acho que o Inter saiu grande do confronto. Aí vai parar aqui. Nós vamos debater, tentar chegar a um consenso ou não, porque consenso é chato pra caramba. Vamos discordar aqui e debater tudo que rolou ontem no Maracanã. Mergulhar nos jogos de hoje da Sul-Americana e da Libertadores e tratar de tudo que é assunto no futebol brasileiro e mundial no Seleção que começa agora. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Zé? Bem-vindo, cara. Você fez algo inédito agora. O quê? Porque já me chamaram de Rodrigo Coutinho e já chamaram o Coutinho de Pedro Moreno. Agora, Pedro Coutinho é a primeira. Pedro Coutinho é a junção do Pedro Moreno com o Rodrigo Coutinho. Né? É muito conhecimento nessa junção. E olha, pra não falar que eu sou o Rizek, quando eu tava entrando aqui, ele tava saindo. Não, o Gurjão, que é o diretor, falou assim, não, o Coutinho e o Felipe estão na mesa com você. Então foi isso, a culpa é sempre de quem tá no ponto. Só vai deixar claro que é sempre um prazer ser confundido com o Coutinho, que é, além de craque das análises, é um grande amigo. Abraço, Rizek, Felipe, Roger, todo mundo ligado com a gente. Assim, o resultado de ontem obviamente deixa mais satisfeito o torcedor do Flamengo, porque é uma vantagem, mas eu acho que o torcedor do Flamengo saiu do Maracanã assim, sobretudo pelo primeiro tempo, com a perspectiva de que essa vantagem poderia ter sido maior. E do lado do Internacional, embora tenha saído com a derrota, eu acho que o sentimento pelo segundo tempo que o time entregou é que se no Beira-Rio o Inter conseguir repetir o desempenho do segundo tempo, é possível que o Inter consiga virar esse placar. Então, de certa forma, eu acho que é um resultado que deixa tudo em aberto, mas que não satisfeita a torcida pelo lado do Inter. Mas acho que para os dois lados é um resultado que, assim, de certa forma, deixa os treinadores satisfeitos pelo que pode acontecer no segundo jogo. Mas acho que pelo lado do Flamengo fica essa questão, essa perspectiva de que, mais uma vez, o time teve um excelente primeiro tempo, dominante, poderia ter construído uma vantagem maior e o segundo tempo foi meio abaixo. Felipe, boa tarde. Bem-vindo à Seleção. Boa tarde, amigos. Eu acho, falando do Flamengo, o primeiro tempo do Flamengo foi de manual. O Flamengo fez que são um dos melhores primeiros tempos aí da temporada. Mas as pessoas têm que entender que futebol é assim. O primeiro tempo do Inter, quiçá, foi um primeiro tempo bem abaixo do pior da temporada, podemos dizer assim. Porque o Inter não jogou. E quando você espera um time como é o time do Flamengo, muito bem, de grandes jogadores, um time com poderio ofensivo de meio campo do jeito que é o Flamengo, se você ficar ali atrás esperando os caras virem, vai ser muito difícil. Então, assim, o primeiro tempo o Flamengo ganhou de 1-0, somente de 1-0, poderia ser muito mais. Mas as pessoas têm que entender que o segundo tempo, o treinador deve ter visto tudo aquilo que aconteceu no primeiro tempo, vamos mudar a nossa postura, porque se a gente continuar lá atrás, a gente vai tomar 2-3 no segundo tempo. E o Inter muda a postura. E não mudou muita coisa, não. Meu modo de pensar, a única coisa que o Inter fez foi, ele subiu um pouco as linhas. E ao subir um pouco mais as linhas, o Inter colocou o Flamengo um pouco mais de dificuldade. Tirou o Flamengo daquela comodidade que o Flamengo tinha de poder sair tocando a bola do zagueiro e ninguém chegava mais duro nos atletas do Flamengo, ninguém fazia uma pressão. Então, o Flamengo, o segundo tempo, não é que o Flamengo jogou mal. O Inter melhorou muito no segundo tempo. Eu acho que o jogo está em aberto, mas de fato o Flamengo leva uma vantagem importante, porque nós temos que entender que o Flamengo é um time que toma poucos gols. E se eu não me engano, esse ano só perdeu de placar 2 gols de diferença pelo menos 1 ou 2 vezes. Então é muito difícil o Flamengo tomar gol. Mas tá aberto, de fato tá aberto. Acho que os dois saem satisfeitos. O Flamengo por ter vencido e o Inter por não ter perdido demais. Roger Flores, boa tarde. Bem-vindo à Seleção. Rizek, Moreno, Felipe, amigos que estão com a gente. Eu vi um jogo de 2 tempos distintos, claramente.
Vi o Flamengo fazer um bom jogo no primeiro tempo, mas sem grandes oportunidades. Uma finalização do Luiz Araújo, aquela de manual dele que o Rocher faz boa defesa. Obviamente o gol de cabeça do Bruno. Um volume no campo ofensivo grande, de bom trabalho de posse de bola, mas sem muita agressividade de finalização assim perigosas. O Inter me pareceu com medo nesse primeiro tempo, né? Muito receoso daquilo que poderia acontecer e com as linhas muito baixas, tentando de alguma forma bloquear essas ações, fazendo um balanço interessante, e até por isso esse balanço do primeiro tempo do Inter nessa fase defensiva, ela impediu grandes abordagem do Flamengo perto do seu gol, mas muito receoso ainda, né? Dessa bola esticada, principalmente no Ricardo. Ricardo, né? Ricardo Matias. Essa bola longa tentando um domínio, mas ele estava muito sozinho, né? As linhas baixavam e deixavam o menino lá na frente por causa da altura e do porte físico, mas ele com certa dificuldade ou de dar uma raspada, porque não tinha ninguém para raspar a bola para ele raspar a bola para alguém. E a intensidade que a gente conhece do Flamengo, né? No pós-perda. Tinha muita posse de bola e quando perdia tentava pressionar para recuperar essa bola o mais rápido possível. Acho que o Flamengo cansou com essa intensidade imprimida no primeiro tempo, no segundo tempo. E aí o Inter começa a ter um pouquinho mais de liberdade para poder sair jogando, para poder adiantar um pouco a linha, para poder dar um pouquinho mais de saída para o Alain. E o jogo ficou mais equilibrado, ficou mais aberto, o jogo ficou com muito espaço dos dois lados. E daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais sobre esses detalhes. Mas acho que foi mais ou menos isso. Diante das possibilidades, né, de classificação, acho que as possibilidades para as duas equipes, acho o Flamengo ainda um pouco favorito, até pela vantagem que construiu. Mas sobre essa satisfação, hoje eu vi muito torcedor do Flamengo insatisfeito, né? Muitos reclamando, né? Poxa, cara, o Flamengo ganhou, o Flamengo construiu uma vitória, construiu uma vantagem. E isso, contra uma equipe do tamanho do Internacional, é sempre importante. O jogo vai ser no Beira-Rio semana que vem, um jogo difícil, mas o Felipe trouxe um ponto importante, né? Que é o Flamengo não toma gol, o Flamengo se defende bem, o Flamengo tem uma linha defensiva muito segura. E por isso que eu não entendo essa insatisfação dos torcedores, muito parecido com o do Fluminense depois do jogo de mas tomou um gol, que isso? O Fluminense construiu uma vitória importante fora de casa. Um gol ali no final, isso acontece, cara, mas traz um resultado também muito importante para o Rio de Janeiro. Acho que as pessoas analisam, não, o Flamengo tinha que meter 3, 4, não é assim, jogo de mata-mata não é assim. Eu vou assassinar a coerência com o que eu vou falar aqui, é um crime contra a coerência, eu vou assassinar a coerência. Mas por que eu entendo esse torcedor? Porque tem a ver com a expectativa prévia antes do jogo. E eu vou vestir a carapuça. Ontem, a gente está fazendo favoritômetro. E não tem certo ou errado o favoritômetro, né? A mesa estava assim, 55% Flamengo, 60% Flamengo. Eu aumentei a aposta. Eu falei, eu acho que é 70%. Eu vou explicar por que eu achava, antes do jogo começar, 70%. Porque eu entendo que de cada 10 confrontos, 10 mata-mata, deste Flamengo e deste Inter, o Flamengo passa em 7. O Inter passaria em 3. Então, eu acho que é 70%. É uma diferença grande. O Flamengo hoje é mais time, ele tem mais solução no time titular, muito mais solução no banco. E eu imaginava que ontem essa classificação pudesse ser encaminhada. Aí tem o primeiro tempo. E tudo isso que pessoas como eu pensavam assim, acontece. O Flamengo faz o primeiro tempo assim e o Inter não respira no primeiro tempo, né? E aí passa a sensação de que o confronto poderia ser encaminhado ontem. E o segundo tempo a coisa muda de figura. E mais do que muda de figura, apesar do Flamengo ter tido a chance com o Luiz Araújo de fazer o segundo gol, a partida termina com o Inter na área do Flamengo. Eu sei que sem levar nenhuma chance absurda de gol, mas com o Inter na área do Flamengo. E passando a sensação de que em Porto Alegre, um jogo único, o Flamengo pode estar num dia ruim, pode ter um erro de arbitragem, pode ter um lance de sorte, o Inter pode estar num dia extremamente inspirado. Essa qualidade, essa superioridade que o Flamengo tem em relação ao Inter e que se demonstrou no primeiro tempo, ela pode virar pó com 90 minutos no Beira-Rio. Então, quando eu digo que eu vou assassinar a coerência, o Flamengo ganhou o jogo, que é o que mais importa, né, no mata-mata. Mas aquela expectativa que eu tinha de 70%, eu já baixo para 65%, 60%,
porque a vaga não foi encaminhada ontem, né? Foi uma vaga que começou a ser decidida com uma vantagem para o Flamengo, mas ela não foi encaminhada. Então, é por isso que eu imagino que o torcedor do Flamengo hoje possa estar um pouco frustrado, não triste. Porque o jogo também apresentou essa possibilidade de o Flamengo já encaminhar e isso não aconteceu. Mas quero perguntar a sua opinião. Você, telespectador do Seleção, nosso megafone, pergunta para você. Qual o tamanho da vantagem do Flamengo? Então, assim, você tem uma barra aqui. Se você tem, quando você for votar, você tem a possibilidade, 100%, 90%, 80%, a barra vai variar de acordo com os cliques. Então, qual a vantagem do Flamengo? Né? Então, ela vai de 0 a 100. No final, a gente mostra essa média, né? Falta pouco, está confortável, você tem várias opções ali para ir votando e essa barra vai variar de acordo com o seu voto. Essa pesquisa vai ficar no ar até o fim do programa. Vamos falar da vantagem do Flamengo e rodar os melhores momentos? Depois a gente faz o nosso termômetro, porque primeiro vamos debater, mostrar o jogo, vá que algum aqui consegue convencer o outro com seus argumentos. Os melhores momentos estão na tela. Ninguém vai duvidar que o primeiro tempo foi um amasso, né? Mas assim, como o Roger disse, era um Flamengo que tinha muito volume, muita posse de bola, mas quando você olha as oportunidades que o Flamengo cria, assim, são em números inferiores ao que é esse volume e posse de bola que o Flamengo tem. O Inter praticamente não conseguia passar do meio-campo. Eu vi o Inter tentando fazer algo muito parecido com o que o Atlético Mineiro fez e funcionou muito bem contra o Flamengo nos jogos contra o Maracanã, só que com uma diferença. O Atlético se defendeu um pouco melhor e o Atlético tinha um escape que incomodava o Flamengo. Em velocidade, seja com o Hulk, com o Rony, o Atlético, o Coelho, o Atlético conseguia incomodar o Flamengo. O Internacional ontem não conseguia. Se fosse com o Wesley pelo lado, o Alan Patrick acabou ficando muito preso na marcação no meio-campo. Essas bolas longas lá na frente para o Ricardo Matias também, a zaga do Flamengo estava levando superioridade em todas. Então, muito por conta disso, foi se desenhando um Flamengo que tinha muito do domínio, mas assim, as oportunidades, chances claras, as finalizações, a gente vê como essa do Bruno Henrique, ele gira em cima da marcação, é sempre com a marcação muito próxima, não eram chances assim, evidentes de gol, foram poucas. Essa daí é uma não, teve uma mais à frente, que uma finalização, se eu não me engano, do Plata, da entrada da área, aliás, na frente da pequena área. Mas e no segundo tempo a coisa muda absolutamente de figura. O Internacional que começa a sair mais para o jogo, os primeiros 10 minutos ali de jogo do Flamengo no segundo tempo, para mim, foram meio confusos, até do Flamengo errando muitos passes, saídas de bola. O Internacional subiu um pouco mais o bloco de marcação, o Wesley passou a dar bastante trabalho pelo lado direito. Lembrando que o Internacional ontem tinha um desfalque importantíssimo do Carboneiro, que pode ser que esteja de volta no jogo do Beira-Rio. Teve uma lesão muscular no jogo do Fluminense, Isso. Então é difícil, né? Porque do Fluminense para o segundo jogo, foi o último jogo do Fluminense, são 2 semanas, é pouca coisa. Estava se falando da possibilidade dele conseguir jogar. Se for jogar, obviamente vai ser no sacrifício. Vão ser mais ou menos 15 dias. Mas é um jogador que vinha sendo importantíssimo para o Internacional, fazendo gol rodada após rodada. E aí eu acho que no segundo tempo o Felipe demorou a mexer. As substituições ele vai fazer mais para lá, se não me engano, a primeira com 70 minutos de jogo. Eu acho que ele demorou a mexer para colocar um pouco mais de vitalidade, de velocidade. A própria entrada do Pedro, eu acho que demorou um pouco mais a acontecer. Mas sabe por que isso? Porque assim, eu não penso que o Flamengo cansou no segundo tempo, porque um time que está com bola não cansa. Cansa é correr atrás do adversário, correr atrás da bola. Isso cansa, e muito. E o Inter só correu atrás do adversário no primeiro tempo. Agora, é difícil, é muito complicado você ficar com 11 jogadores se defendendo e você criar tantas oportunidades de gol. O Flamengo fez o que era necessário. O Flamengo criou as ocasiões que tinham que ser criadas, porque é complicado, cara. Você tem que jogar contra 11 jogadores atrás da linha da bola, jogadores que são fortes fisicamente, jogadores que são rápidos. Então, assim, é muito complicado. O Flamengo teve posse de bola, o Flamengo teve um ótimo volume de jogo. E o primeiro tempo a sensação era, a qualquer momento o Flamengo vai fazer 1-0. A qualquer momento o Flamengo vai fazer 2-0. E claro, no segundo tempo tudo mudou. Eu acho que o Inter entendeu que contra um time como é o Flamengo, por exemplo, se você pega o Mirassol, a maneira que o Mirassol se apresentou no Maracanã, ele não deixou de jogar. Ele não deixou de pressionar o Flamengo. Por isso que, de repente, o Mirassol poderia até ter empatado o jogo.
teve oportunidade. Exatamente, as pessoas têm que entender, assim, não é, se você entra num jogo contra o Flamengo, querendo jogar por uma bola, querendo só marcar e trazendo, convidando o Flamengo a te atacar, não tem jeito. 1-0 para mim ficou muito barato no primeiro tempo. E no segundo tempo, o torcedor tem que entender isso, cara. Assim, do outro lado, existem pessoas super inteligentes que trabalham o dia todo, pessoas que vivem e respiram futebol. No segundo tempo, no mínimo, desceram os scouts, um vídeo dentro do vestiário, rapaziada, é o seguinte, vai ter que marcar pressão. Se a gente não subir as linhas, o Flamengo vai fazer 2, 3 no segundo tempo. Esquece, mas pode ter certeza disso. Então vamos subir as linhas. Ao subir as linhas, Alan Patrick pegou mais na bola no segundo tempo. O Inter teve mais posse de bola no segundo tempo. O Inter roubou mais bola do Flamengo no campo defensivo. Por quê? Porque o Inter subiu as linhas. E as pessoas têm que entender isso. Assim, não vai ser espetáculo sempre, porque existe um outro time também. Existe um outro time de pessoas que trabalham, que treinam e que entendem de futebol também. Então, para mim, o Flamengo ganhou de 1-0. Eu vou entre 65% porque o Flamengo não toma gol. E o Inter vai ter que ter uma caminhada longa, uma subida longa para poder tirar essa vantagem do Flamengo. É muito difícil. Felipe, uma dúvida, né? Perfeito que você falou do Internacional, entendi perfeitamente. Como você acha que foi o ambiente no vestiário do Flamengo? Depois de voltar do primeiro tempo com 1-0, dominando o jogo. Foi agora vamos matar, vamos liquidar, vamos para cima? Ou foi agora vamos estudar um pouco mais o adversário, já temos a vantagem? Como você acha que foi o papo no vestiário do Flamengo? O papo no vestiário, a gente poderia ter feito o que eu penso assim como um ex-atleta, né? Pô, rapaziada, a gente poderia ter matado no primeiro tempo, né? A gente poderia ter feito mais gol no primeiro tempo. Isso aí é notório. Por isso que o torcedor acaba ficando chateado, porque, poxa, poderia ter ganhado de 2-3-0 no primeiro tempo. Agora, o segundo tempo, com certeza foram surpreendidos, pô. Com certeza, pô. Sabe, o Inter veio pra cima, o Inter subiu as linhas dele, o Flamengo não estava esperando isso aí. E quando começou a racionar, como começou a entender, assim, o Inter já tinha empatado em posse de bola, já tinha tido oportunidade de poder empatar o jogo. Essa é a verdade. Eu creio que o Flamengo, assim... cara, é muito difícil o Flamengo tomar gol. Eu vejo mínimos detalhes. Quando o Inter tinha um contra-ataque, ou o Inter estava fazendo uma transição, a forma que os jogadores do Flamengo, eles atravessavam o campo para defender o gol, é incrível. Assim, é lindo de se ver. Defensivamente falando, é lindo de se ver. Isso é muito treino. Eu não tenho dúvida que o Felipe Luiz falou, esquece a bola e passa todo mundo para trás da linha da bola. Porque sempre, você não vê um contra-ataque do Inter, 2 contra 1, 2 contra 2. Sempre quando o Inter vinha contra-ataque, os caras calavam, voltavam igual maluco, tinha 5, 6, 7 jogadores atrás da linha da bola. É muito difícil fazer gol no Flamengo. Então, assim, é claro que eles esperavam fazer gols, mas 1-0 para mim, num jogo como esse aí, foi importante. O que você acha, Roger? Só que a questão do desgaste, eu concordo com o Roger, do desgaste no primeiro tempo, porque embora o Flamengo tenha tido muito mais a posse de bola, mas assim, essa dinâmica do perde-pressiona, dessa intensidade que o Felipe Luiz cobra bastante, isso gera um desgaste físico também nos jogadores. Então, eu acho que essa intensidade, de certa forma, no segundo tempo, fez com que o Flamengo tivesse ali por 15 minutos um desgaste. Depende do tempo. Quando você faz uma pressão pós-perda, ele dura mais ou menos 7 segundos de pressão. E se o Inter estava com um time muito atrás, então, assim, era fácil. Sempre quando o Inter perdia a bola, o Flamengo vinha e tinha 3, 4 jogadores em cima. Então, o Flamengo não correu muito para recuperar a bola. Sabe, era 3, 4, 5, 6 segundos no máximo, o Flamengo recuperava a bola. Então, assim, acredite, é muito difícil você correr atrás do adversário. É muito difícil você correr atrás da bola. Porque você tem um psicológico, cara, a gente pode tomar gol a qualquer momento. Meu Deus, eu tenho que correr, tenho que marcar aqui. O cara que tá com a bola, o cara que tem opções para dar passe, o cara desfruta desse momento. Sabe, então, assim, então acho que não tenha sido algo físico do Flamengo. Pelo contrário, eu acho que por isso o Felipe Luiz não fez as substituições. Não só físico, acho que também físico. Já debato as alterações do Felipe e inclusive o Pedro ter entrado no finzinho do jogo. Mas o que você acha do papo do intervalo? Assim? Como é que o Flamengo, na sua opinião, voltou para o segundo tempo depois do que ele fez no primeiro? Não, eu acho que o papo no intervalo, Felipe, é de manutenção de estilo de jogo. Olha, rapaziada, foi bom, a gente teve o domínio, a gente teve volume, só que a gente tem que criar um pouquinho mais de possibilidade. Vamos pegar aqui a linha ofensiva dos 4, olha, preciso de movimentações mais aqui, preciso de ataque mais ali, essa profundidade tem que ser encontrada nas costas de fulano ou de Beltrano. A gente tem que ter outras possibilidades para furar esse bloqueio. A gente teve posse de bola, a gente teve movimentação, a gente teve algumas finalizações, mas a gente precisa ser um pouquinho mais agressivo para encontrar soluções para furar, né? Porque pelo que a gente jogou, pelo que a gente construiu, 1-0 ficou pouco. Então vamos tentar manter esse ritmo e tentar encontrar outras soluções de finalização. Eu acho que mais ou menos foi esse o papo
dentro do vestiário do Flamengo. E do Inter é mais ou menos o que o Felipe disse, né? Você tem hoje uma comissão técnica, ela é feita de, cara, muita gente. Então tem gente na linha do gramado, tem gente lá em cima vendo os jogos, no camarote, captando números, captando informações, pegando o número dos scouts para poder alimentar o treinador que está na beira do gramado, que às vezes ele não consegue enxergar tudo, ele está vendo ali as nuances táticas do que está acontecendo. Mas lá de cima vem todas essas informações para abastecer o treinador, para poder encontrar essas soluções que o Inter precisava naquele equipe, o Gustavo Berton e o Cícero Melo, que acompanharam também o jogo, não é, Cícero? E contam pra gente a repercussão por aí com o Flamengo em vantagem para seguir vivo na Libertadores. Cícero. Um grande abraço para você, Bruno, para os companheiros, Donk, Prats e para o Fã de Esportes. Olha só, temos aqui não a dupla Cleiton e Cledir, mas são dois gaúchos, Berton de Porto Alegre, Cícero Melo de Pelotas, aqui com esse visual lindo do Pão de Açúcar e da Baía de Guanabara. Então tá tudo em casa, né? Daqui a pouco vai chover, vamos então tocar o barco aqui. Berton, o Maracanã, como já vimos aí na matéria, mais de 68 mil torcedores presentes, 1.500 colorados, com a presença da comissão técnica da seleção brasileira, o técnico italiano Carlo Ancelotti viu o jogo, que não foi um grande jogo. O Flamengo veio com algumas mudanças do Felipe Luiz, né? O Bruno Henrique foi a grande surpresa entrando de saída no lugar do Pedro, acabou fazendo o gol da vitória, como sempre tem estrela. O Carrascal fez uma estreia discreta, até porque entrou apenas aos 27 minutos do segundo tempo no lugar do Plata, e o grande desfalque foi o Arrascaeta, que é o comandante e a força técnica desse time. Já o Inter veio como... Teve alguma surpresa quando, no time escalado? O Inter perdeu o Carboneiro, né, machucado, não pôde... O Roger não pôde contar com ele nesse jogo, é uma esperança do Inter, para quem sabe, recuperado para a volta. E o sentimento, Cícero, conversando com os jogadores do Internacional, com todo o ambiente por ali, né, funcionários do Inter, o Inter comemorou o resultado, até pelo que foi o jogo, principalmente no primeiro tempo, onde o Flamengo teve mais de 70% de posse de bola, o Inter não conseguiu jogar, não conseguiu ameaçar o gol do Rossi. Mas o Inter sabe que ficou devendo, essa que é a verdade. O Vitão chegou a dizer, depois do jogo, não foi a nossa postura. O Flamengo em casa é um time que empurra realmente o adversário, e nos empurraram. Mas o Alan Patrick já viu um pouquinho diferente. Ele sabe que o Inter que as alternativas do Inter não funcionaram, o Inter não conseguiu ficar com a bola. Então comemorou o resultado. No final da partida, a torcida do Inter cantou, estava empolgada, porque sabe que 1-0 o confronto fica vivo. Mas o Inter vai ter que jogar muito mais. Tá tudo em aberto. Pro Flamengo melhor foi o resultado. Agora o Flamengo, na semana que vem no Beira-Rio, se classifica para as quartas de final da Libertadores da América. Com uma vitória simples e com um empate, o Inter vai ter que correr muito para reverter essa situação, né? O Flamengo lembra muito 2019, quando também venceu no Maracanã e conseguiu um empate, e depois empatou no Beira-Rio. Agora o Colorado se apega muito a 2023, quando contra o River Plate perdeu em Buenos Aires por 2-1 e depois conseguiu levar o jogo para os pênaltis em Porto Alegre. O Flamengo é melhor que o River. Se abrir contra o Flamengo não é uma coisa muito boa. O Flamengo tem poderio para fazer mais gols do Beira-Rio. Mas o Inter está confiante de que pode, sim, pelo menos levar para os pênaltis. Para a gente fechar, por coincidência, domingo pelo Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, tem o mesmo jogo, só que em Porto Alegre, no Beira-Rio, Inter e Flamengo. O Flamengo poderá ter a volta do Arrascaeta, que suspenso não jogou. Resta saber quem que o Felipe Luiz vai mandar a campo, se vai mandar um time titular ou um time de reservas. Danilo, De La Cruz e o Emerson Royal, que sofreu uma entorse no tornozelo, são as dúvidas. E o Inter pode, quem sabe, contar com a volta do Carboneiro, né? E certamente vai poupar jogadores para o final de semana para estar com todo mundo inteiro para essa partida contra o Flamengo. Ponte aérea, Rio-São Paulo, e você faz as honras da casa mandando para São Paulo. Então vai, Bruno, vai daí. E a dupla Cleiton Cledir é de Pelotas, não sei se você sabe que isso. Vai, Bruno. Deu pra ti, baixo astral. Deu pra ti. Vou pra Porto Alegre, tchau. Não é isso, Cícero? Exatamente, deu pra ti, baixo astral. Vamos para Porto Alegre, tchau. Eu tô indo daqui a pouquinho, 6 horas, eu tô retornando para Porto Alegre. É muita cultura, popular brasileira, Prats. É o seguinte, ó, vocês podem continuar com a gente aí, tá? 10 gols de bola parada, desde a chegada de Rodrigo Caio como auxiliar técnico do Flamengo. Eu tava vendo essa tela e lembrando que isso faz uns, 8, 10 anos. Uma vez o Rodrigo Caio, quando ainda estava no São Paulo, ele veio aqui no estúdio, na época era o Bate-Bola Debate, e aí ele fez aqui, nesse telão aqui,
a questão de bola parada, de como se posicionar, de como subir, de como bloquear o adversário, no caso ele, né, como defensor ainda. E aí é curioso que hoje, bom, a bola parada tem sido uma das armas do Flamengo, claro que não é só o Rodrigo Caio. Você lembrava, né, Dom, que isso também não é de agora, já é de antes, mas é uma arma rubro-negra. Exato, acho que é importante só pontuar para não parecer que surgiu agora essa questão da bola parada, isso acaba sendo determinante. E o que é legal também de destacar, para você ser eficiente, é muito trabalho constante, porque não é encontrar uma fórmula e repetir, porque os adversários vão estudar e vão saber neutralizar. Eu pego, por exemplo, o que aconteceu com o Arsenal. O Nicolas Jover, que se tornou, para quem acompanha a Premier League, ficou muito falado por conta dos gols, sobretudo de escanteio, que o Arsenal fazia. Depois de um período, o Arsenal ficou um tempo sem fazer, porque os adversários estão estudando. E assim, ele foi muito valorizado, até torcedor fez mural dele e tudo mais. Então, acho que tem esse mérito também de você estar conseguindo fazer e se manter fazendo esses gols, porque os adversários acabam pegando, mas por enquanto não estão conseguindo neutralizar essa arma do Flamengo, não. Acho que tem até aquela arte que a gente pode colocar mostrando um pouquinho da jogada, porque claro que assim, chama muito a atenção, qual que é o primeiro impacto que o torcedor tem assistindo ao gol, né? Caramba, o Bruno Henrique estava sozinho. Não é que ele estava sozinho, né? Mas como acontece a dinâmica toda da jogada ali, né? Da defesa do Internacional, que é bloqueada. E aí o Bruno Henrique sobe. O Léo Pereira, ele sobe ali. Mas vocês têm que reparar muito no Alexandro. Então, se aproximar e nesse momento, pela imagem aqui por trás, né, de baixo, vai ficar ainda mais claro aqui, olha. Embaixo, como o Alexandro é quem bloqueia o Vitão, que é quem marcaria ali a bola aérea também. E quero convidar, Bruno, que na véspera do jogo, né, os nossos companheiros do Data e ESPN, cada um traçou, né, como que Inter e Flamengo poderiam chegar aos gols, né, e eles falaram muito da bola parada do Flamengo, né, também traçando como seria a marcação do Inter, possivelmente a marcação do Inter, como o Flamengo sabia jogar dessa maneira e tinha uma jogada muito forte, né, já fez gol com o Léo Ortiz assim, já fez gol com o Léo Pereira assim, fez gol com o Bruno Henrique ontem assim, então a gente pode citar as duas situações, o Inter que tem tido dificuldades na bola pelo alto, na própria área, e o Flamengo que tem sido um time de muito bom treinamento, de muito bom aproveitamento em bolas paradas assim, que definem jogos. Isso define não só o jogo de ontem, pode definir campeonato, título, ainda mais em jogos que tem pouco espaço, muito marcados. Bola parada tem um peso muito grande. O Flamengo, vocês entendem que tem sido uma das armas e as vitórias têm sido ajustadas, né? Ele deveria mostrar mais que isso ou não? Faz parte de jogos equilibrados e de uma competição equilibrada? Não, eu acho que está no pacote. Eu acho que esse equilíbrio está no pacote e eu destacaria, Bruno, como é difícil fazer gol no Flamengo. É um time que tem um poderio defensivo que tem chamado muito a atenção. É um time que o Rossi não trabalha tanto assim. Os zagueiros geralmente estão muito bem posicionados. A gente viu ontem quando o Inter cresce no jogo, quando o Matias faz a jogada pela direita, o Léo Ortiz está no meio da área para cortar. Em outros momentos houve um corte do Léo Pereira também. Então é um time que às vezes é econômico para fazer gols, mas dificilmente é vazado, ou mais de uma vez é vazado no jogo. E isso é uma grande notícia para o jogo da volta no Beira-Rio, que deve ter um outro cenário. O Inter possivelmente não vai ter o tipo de jogo que teve no primeiro tempo. O Alan Patrick e o Matias eram muito adiantados, quase não participaram do jogo. Era uma preocupação do Roger de ter muita gente para marcar na intermediária, no próprio campo também. O jogo da volta é uma outra conversa, uma outra história, mas defensivamente é um Flamengo que se comporta bem. Independentemente dos jogadores escolhidos pelo Felipe Luiz, às vezes é o Everton Araújo que é mais marcador, é o Alan que marca menos e joga um pouco mais, o Jorginho também. É um time que, para fazer gol no Flamengo, é difícil. Não é uma missão das mais fáceis, não. Assim, acho que tem que ser feito algumas considerações. Primeiro começo do trabalho, o Flamengo do Felipe Luiz ganhava e dava show. E acho que o torcedor se acostumou com isso e exige isso. E tem potencial, acho que tem potencial para jogar mais o Flamengo. Eu vejo, é um time consistente, porque não é que ele passa sufoco muitas vezes. Tem a questão defensiva que o Prats lembrou, mas tem jogos que ele domina a posse de bola, mas não cria tantas oportunidades. Por exemplo, ontem. Acho que pelo domínio que ele teve, de controle do Inter não conseguir sair do campo de defesa, a gente fala de duas defesas do Rocher, ambas nos chutes do Luiz Araújo, mas não foi uma quantidade elevada de finalizações. No segundo tempo foram só duas finalizações. Como foi, por exemplo, lembra do Brasão contra o Cruzeiro? Exatamente. 30 minutos. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem condição de produzir mais, mas acho que também tem que fazer essas considerações. Primeiro, não é que o time tem jogado mal, tá sofrendo. Muitas vezes ele tem o domínio, tem o controle, só que peca nessa questão de criar chances com maior quantidade.
E tem a questão que a gente não pode ignorar, que não é só que o Flamengo tem um elenco, gastou tudo que podia e tudo mais. É um time que passou por uma mudança significativa do time titular. E a gente fala do Carrascal ser inserido, do Saúl, mas são jogadores que aos poucos, o Jailson falava isso mais cedo, aos poucos estão assimilando a ideia do Felipe Luiz, não assimilando, mas ganhando condições físicas para aplicar aquilo que se espera. Então acho que é um Flamengo ainda em transformação, mudança significativa do lado direito, e isso tem que ser considerado também para um time que ainda não atingiu esse potencial. Agora, mais uma vez, o Flamengo fez um grande primeiro tempo e talvez, né, Cícero, Berton, tenha faltado um pouco de fôlego na segunda etapa. Por que isso aconteceu no jogo de ontem? A gente vai ver como os dois técnicos analisaram. Mas é sentido esses problemas, Cícero? Olha, eu vou até levantar uma questão aqui, antes do Berton falar, que depois vocês podem analisar aí. Eu estou curioso para saber o que o Felipe Luiz vai fazer no segundo jogo no Beira-Rio, porque tem um jogador que vai voltar, que é aquela liderança técnica, né? Ele é o carimbador. Todas as bolas passam por ele, que é o Arrascaeta. E como é um jogador com muita qualidade, muda completamente a situação para o Flamengo. Fica até a dúvida, no lugar de quem que o Arrascaeta vai entrar. Eu não vou me surpreender se ele não começar o segundo jogo sem o Bruno Henrique e sem o Pedro, deixando o Arrascaeta ao lado do Luiz Araújo e também do Plata. Que aí é um time muito mais envolvente, que eu acho que faltou isso no segundo tempo. Mais toque de bola, mais envolvimento do ataque do Flamengo. Eu acho que o Arrascaeta muda completamente esse perfil para o segundo jogo. E é uma tensão que o Inter vai ter que ter maior. Eu participei da zona mista, claro, entrevistei jogadores do Internacional, mas acompanhei o Pedro ali repercutindo com os jogadores do Flamengo e muitos falaram sobre isso, né? O próprio Léo Pereira falou sobre essa queda do Flamengo no segundo tempo. O time tem tido uma queda vários jogos também no Campeonato Brasileiro, na segunda etapa de rendimento, enfim, que é algo que o Flamengo vai ter que ter um pouco mais de atenção. E eu não vejo pelo lado do Internacional uma mudança de jogadores ou pelo menos tática. O Inter vai ter que ter uma mudança realmente de postura jogando em casa. Muito mais atenção, porque o Flamengo vai ter, como você falou, o Arrascaeta, que é o pensador do time, uma tensão muito maior no meio-campo, mas vai ter que se expor. E se expor contra um time contra o Flamengo, abrir a guarda contra o Flamengo, pode ser fatal. O Flamengo pode até fazer mais gols dentro do Beira-Rio. Então vai ser um jogo muito estudado pelo Roger também a respeito disso. Não descuidar o setor defensivo, onde foi muito bem no Maracanã, mas vai ter que abrir mais dentro do Beira-Rio, até porque a torcida vai exigir isso. E aí a coisa pode facilitar um pouco também para o ataque do Flamengo. E essa é uma questão que a gente vai ter que ver à frente, então, o Bruno, companheiros aí em São Paulo, no lugar de quem que o Arrascaeta vai entrar e o que o Flamengo ganha com a volta do Arrascaeta. Essa é uma boa discussão até, né? Para os técnicos também estudarem até o jogo da próxima quarta. Berton, até mais, tá? Bom retorno para você, para Porto Alegre. Cícero, a gente já volta a conversar também. Até mais. Até mais, Vou para Porto Alegre, tchau. Falamos de lá. Beijo para vocês. Chega de... Não, mas aí não é. Isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. Esse foi mais um corte do nosso canal Mundo Fla Henrique, trazendo sempre conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. O Mengão saiu na frente na disputa das oitavas de finais da Copa Conmebol Libertadores. Partida complicada, a gente já sabia, no Internacional, um adversário tradicional, sempre disputando o campeonato da Copa Libertadores, né? Bicampeão, não é qualquer adversário. O Flamengo conseguiu vencer, isso que é importante, a vontade, ter a vontade do empate, jogando no Beira-Rio. O jogo na próxima semana vai ser muito quente. E também tem domingo, né, Internacional novamente, partida válida pelo Brasileiro.